E sejam bem-vindos outra vez aqui no canal. Eu sou o William e vamos dar agora prosseguimento na nossa viagem depois de visitar aqui, né, a barragem, a represa na cidade de Termas do Rio Hondo, né? Então a gente parou o carro aqui, tem um local para estacionar, né? Dá para deixar o carro ali e aí vim a pé até essa parte aqui onde estão essas pessoas aqui do lado direito e ver, né, a barragem em si. Né, do lado esquerdo aqui a gente tem o maquinário que faz abrir e fechar as comportas, e do lado direito ali a barragem, né, a parte de baixo onde o rio Dulce segue seu fluxo. Né, então estamos aqui agora atravessando, né, bem devagarzinho aí para aproveitar, fazer algumas imagens bem tranquilo. Né. Dá para ver que é possível você caminhar, né, em ambos os lados aqui, então é bem favorável, né, para a gente parar com bastante tempo e fazer a visita, só não parar com o carro em cima, né, da represa. É uma represa que ela é construída com concreto e parte de aterro, né, toda essa parte que a gente está passando agora aqui, ela é oriunda aí de aterros, né, dá para ver aí, não tem muita questão de concreto, e basicamente é pedra, né, sedimentos aí, que vão sendo depositados para poder cercar essa parte aqui da coluna d'água que fica toda do nosso lado esquerdo. E essa represa, né, represa aqui de Rio Hondo, frontal, assim que ela é conhecida, né, está localizada então aqui bem na fronteira entre as províncias de Tucumã e Santiago del Estero. Então nesse vídeo aqui a gente vai mostrar um trecho, né, aqui agora passando pela represa, depois chegando ali no autódromo, né, que existe aqui em Rio Hondo, depois ele passando pertinho do museu que é colado ao autódromo, seguindo pela Rota 9 a gente vai até na zona fronteiriça, né, onde tem ali um pedágio e tem ali um controle de fiscalização para quem estiver indo, né, questão de vigilância sanitária. Né, onde pergunta pra gente se a gente está levando alguma fruta, alguns citros principalmente, eles se preocupam bastante. Mas voltando então aqui com a questão da represa, né, é uma obra então de grande envergadura para atenuação de enchentes, irrigação e abastecimento da água potável, além, é claro, da geração, né, hidrelétrica. Promove também o turismo e o desenvolvimento pesqueiro. Inclusive a gente viu ali uma galera pescando na parte de baixo, né? E a gente pôde ver ali alguns peixes tentando pular, tentando subir contra a correnteza. Então tem bastante peixe, a gente pesquisou aí, viu que é um lago aí bem rico aí em peixes. O lago desse reservatório, né, então está distribuído quase ao meio entre essas duas províncias e ele recebe quase todos os fluxos de água, né, doce que vem da região de Tucumã. O projeto, né, dessa represa começou em 1952 durante o governo de Juan Domingo Perón, né, e designaram algumas pessoas, né, para fazer ali algumas coletas de amostras de solo, e a partir daí, né, foi-se então iniciado, né, em abril de 58 o início das obras, né, onde foi lançada então a pedra fundamental. E em 65 foi concluído então o aterro, né, com 4.119 metros, ligando ao muro de concreto armado, que é aquela parte lá onde tem toda a estrutura ali. E finalmente, aí, depois de 15 anos, em 1967, o presidente então inaugurou e habilitou o reservatório. Então foi um reservatório aí que demorou 15 anos para ficar pronto. E a geografia aqui acabou ajudando, né? Porque como a gente tem a bacia do Rio Doce, né? 3,5 km a montante da cidade de Termas do Rio Hondo, acabou, né, recebendo todos os afluentes que descem de outros rios, né, como o Rio Sali, Gastona, Medina, Maio, Marapá, da província então de Tucumã. Esse projeto, né, do reservatório, da barragem aqui de nivelamento,
foi a obra mais importante no norte da Argentina, fornecendo água para irrigação a 350 mil hectares e controle de enchente do rio Salí Dulce. A partir da ponte viária de acesso pela Rota Nacional 9, né, se delineia a obra de fechamento em concreto, né, com uma estrutura aí de contraforte de 206 metros de comprimento, com base de 42,5 metros e altura máxima de 30 metros. É um sistema misto, né, conforme eu mencionei, tem concreto e terra, né, que fazem o represamento então aqui do Rio Doce, formando então um grande reservatório que consegue com isso controlar o fluxo de evacuação, né, e escoamento da água. No setor ali onde tem o concreto armado, destacam-se então as válvulas que permitem a passagem da água a ser turbinada e as comportas, né, que fazem aí a abertura e fechamento, né, das águas, né, e isso está em operação desde 76. A parede então separa de um lado o espelho de água, né, que é o lado esquerdo aí, e do lado direito, né, fica uma região aonde fica ali alguns animais, garças, alguns patos e tal, para poder aproveitar, né, um peixe ali que porventura deu algum mole. Aqui agora a gente está seguindo, né, rumo então ao autódromo, estamos passando aqui numa região, né, bem próxima, então o autódromo aí está bem colado. A gente acabou que ficou meio assim perdido, porque a gente viu essas passagens aqui, não tinha muita ideia se realmente era esse o caminho, mas, né, a gente foi entrando, enquanto não tinha uma barreira ali, vamos passando aí e tentar chegar, né, no nosso destino. Então tem isso aqui, na verdade, ele é um hotel, né, um hotel aqui bem interessante, parece que é bem bonito aí. Toda a represa está do nosso lado esquerdo aqui, né, e aí agora lá ao fundo a gente já começa a avistar a região ali, né, do autódromo, tá? É bem interessante, a gente viu no caminho, né, um outdoor ali homenageando o Ayrton Senna, né, nosso grande ídolo aí das corridas, né, das corridas de domingo. E então eles fazem uma menção, achei bem bacana isso aqui. E aí a gente chega, né, aqui próximo ao autódromo, mas infelizmente a gente teve o azar que o museu que funciona ao lado, né, do autódromo, que é toda essa parte vermelha aqui, que está do lado direito aqui, estava fechado para reforma, frustrando a nossa expectativa e tentativa de visita. Então aqui é bem a entrada, né, bem-vindos aqui a Termas de Rio Hondo, né, o museu e o autódromo. Mas infelizmente a gente só conseguiu fazer algumas fotos aqui nesse outdoor aqui na frente e depois seguir rumo à Rota 9, né? Então aí aqui a gente manobrou para colocar o carro aí e tudo mais, fizemos as fotos e saímos em direção então à Rota 9 para seguir então para a província de Tucumã. Então agora aqui a gente está meio que contornando o autódromo, todas essas tendas brancas ali fazem parte da arquibancada do autódromo. A gente vai contornar, vai ter um trevo logo aqui na frente que direciona ou para a Rota 9, que é o que a gente vai pegar novamente, ou à esquerda que você vai para o aeroporto da cidade, né? Então vai ter que ficar para uma próxima, né? Infelizmente a gente não conseguiu fazer nenhum tipo de imagem aí. A gente estava até brincando que a gente ia dar um racha lá na pista de Jimny, ia tentar entrar lá na pista para poder fazer um pegazinho lá na pista, né? Mas não foi o que a gente planejou, né, para nossa brincadeira aí. Não deu muito certo não. Enfim, né, faz parte, isso daí é mais um pretexto para quando a gente precisar voltar, né? Já sabe aí que vamos ter que passar aqui. Aí eu errei aqui a rotatória, né? Lembrando que a gente estava de GPS, então o GPS aí funcionou perfeitamente. A gente estava usando o Google Maps,
era o nosso recurso aqui e deu super de boa aí para seguir o nosso trajeto. Voltando para falar um pouquinho sobre o circuito, né? Esse circuito é conhecido aí, né, como um circuito automobilístico, onde tem vários eventos, né? E ele foi inaugurado em 2008, passou por um completo processo de reforma e reconstrução no ano de 2012, em cima aí, né, de um projetista e desenhista italiano, né, chamado Gianni Zaffelli, que foi o responsável aí por melhorar um pouco do traçado, né, e fazer o autódromo aí, que é um autódromo que tem bastante respeito, né, pelos circuitos mundiais. Prova disso, o circuito aqui já sediou a terceira rodada da temporada de motociclismo, né, do Grande Prêmio aí em 2014 e 2015, trazendo então o motociclismo de Grande Prêmio de volta à Argentina após 15 anos. Em 2013, o circuito também sediou as rodadas 15 e 16 da corrida FIA WTCC da Argentina no Campeonato Mundial de Carros de Turismo e as primeiras provas oficiais do MotoGP e o Moto2 também aconteceram. A pista era para sediar então o Grande Prêmio da Argentina de motocicletas em 2013, mas a nacionalização da subsidiária local pelo governo da Repsol SA e o consequente cancelamento das exportações de gás para a Argentina levantou então na época algumas preocupações quanto à segurança da equipe Honda MotoGP, o que era uma das patrocinadas aí então pela petrolífera Repsol, obrigando então um adiamento, né, de um ano. Em anos anteriores, o circuito também sediou eventos da série TC 2000, né, Turismo Carreteira, Fórmula Renault, entre outros. Em 2021, teve um incêndio em alguns prédios ali dos boxes do circuito, onde foi destruído parte, né, da estrutura, que graças a Deus não teve nenhuma vítima. E mais recentemente, né, já agora em março de 2023, o céu aí da Penske, né, a equipe aí Penske Entertainment, né, Mark Mills e o vice-presidente Michael Montri, que trabalha, né, com a IndyCar, fizeram então uma visita no circuito para analisar e avaliar a possibilidade de realizar uma futura corrida da IndyCar nas instalações. Então olha que legal, né, a Argentina, esse complexo, né, automobilístico aqui, tendo a oportunidade de sediar uma corrida da IndyCar, que é uma corrida, né, talvez depois da Fórmula 1, talvez é uma das mais interessantes, né, a meu ver. Para os americanos é a mais interessante, a IndyCar, e isso é legal, né, traz aí mais fomento turístico, econômico para a cidade aqui de Termas de Rio Hondo. Já o museu que está do lado, coladinho, né, é uma das grandes obras realizadas na província e é um espaço aí onde contém, né, o circuito internacional Termas de Rio Hondo, e é localizado a 6 quilômetros aí da cidade, então é bem pertinho. Foi inaugurado em 2012 e esse museu é um espaço de valorização dos automóveis, motos e outros elementos relacionados com o mundo do desportivo motorizado, através de um desenvolvimento arquitetônico de vanguarda que integra e relaciona com o traçado do circuito e desporto automóvel através de exposições fixas e itinerantes, distribuídas em 2 ou 3 pisos que o compõem. Então a promessa, né, é que a história mora no museu e não é apenas uma afirmação, é mais uma pura crença e compromisso de que em cada visita encontrará sempre algo único e interessante. E prova disso, né, o edifício tem 2.500 metros quadrados cobertos em 3 andares e uma grande superfície de vidro,
inaugurado há pouco mais de um mês. Nós fomos lá, estava em reforma, né? Então agora, se você for, você vai conseguir fazer essa visita. E está repleto de carros que representam boa parte da rica história, né, que a Argentina e o mundo, né, viu e com relação ao automobilístico esportivo. Nesse museu, né, você vai poder encontrar alguns carros emblemáticos, né, como o Chevy Tu, né, de Jorge Cupeiro, o Riara, né, de Heriberto Pronello, o Oranje Thunder, né, de Carlos Pairetti, o Maserati 300 Sport, de nada mais nada menos que Juan Manuel Fangio, e o Benetton, né, Renault de Fórmula 1, com o qual Jean Lézy competiu, né? Para mim, assim, só a Maserati e a Benetton, né, de Jean Lézy já vale, né, muito aí a visita. Então tem muitos automóveis, a maioria deles todos doados aí para o museu, né? Alguns, né, inclusive do Museu Juan Manuel Fangio, né, de Balcarce, e alguns também, né, que fazem parte, né, de uma coleção, né, que foram aí cedidos para o museu para que todo mundo pudesse apreciar. Então é uma ótima oportunidade você vindo para a Argentina, vindo para a região de Santiago do Esteiro, né? Vai ser oferecido para você passeios para as termas de Rio Hondo, e um dos critérios, né, e lugares possíveis para se visitar o circuito, o museu, né? E eu recomendo, né? Visite aí e vão gostar bastante. Bom, e aí agora que a gente está seguindo o nosso caminho, né? O tempo aqui estava ameaçando dar uma chuvinha, aí queria abrir um sol, ficava meio assim, meio cá, né? Nosso intuito era não chover, a gente não queria chuva, né? Principalmente que agora a gente estava começando a curtir mais os lugares, né? Aproveitar mais os lugares aí, e a nossa ideia agora era seguir com tempo firme, né? E aproveitar cada instante aí da nossa viagem. Essa aqui então já é a Rota 9 que a gente pegou logo ali atrás no trevo, e ela tá levando agora a gente para a província de Tucumã. Então a gente vinha já rodando aqui na província de Santiago del Esteiro já tem um bom tempo, e agora a gente vai largar um pouco essa província e vai seguir rumo à província de Tucumã. Nesse trecho aqui, né, especialmente nesse vídeo que a gente está mostrando, é um trechinho de 25 km, então é um vídeo um pouquinho mais curto, né, aonde a gente vai encerrar ali com a nossa passagem então pela parte fronteiriça, né, que foi aonde a gente foi parado ali e fizeram algumas abordagens com a gente. Me parece que é bem rígido essa questão do controle fitossanitário entre as províncias, né? Tanto aqui de Santiago del Esteiro quanto de Tucumã. Acredito eu que até para poder fazer o controle de pragas e doenças, principalmente para proteger, né, o parreirais, né, a produção de uva aqui na região e outros elementos também. Então eles têm esse controle. Mas enfim, o controle foi feito basicamente fazendo algumas perguntas. Então o pessoal ali da fronteira perguntou pra gente se a gente está levando alguns citros, algumas frutas, alguma coisa do tipo, né? E a gente simplesmente, na verdade, a gente não estava levando. E eles já logo liberaram a gente, autorizaram a gente seguir viagem. Eu penso o seguinte: se a gente realmente fosse agir de má fé, a gente poderia ter lá um saco de laranja, várias laranjas, né? E não foi vistoriado. Não sei se eles desistiram ou viram que a gente era viajante e tudo mais, e não, bem provável que a gente não ia estar levando laranja, não sei, né? Eles
liberaram a gente logo, mas poderia, né? Eu até brinquei, da próxima vez eu vou trazer um monte de semente de laranja e vou ficar jogando na beirada da estrada para nascer um monte de laranja aqui. Brincadeiras à parte, né? Claro que não, a gente não vai fazer uma coisa dessa, mas fica, né, aquela pergunta e aquela dúvida, né? Como é que realmente se consegue controlar uma coisa desse nível, né? Desse tipo. No aeroporto a gente sabe que é mais fácil e tudo mais, mas pela via terrestre é um pouquinho mais... não é tão trivial assim, né? Precisa aí de um pouquinho mais de recursos, de pessoas, né, para poder avaliar. A nossa sorte, né, que logo dispensou a gente, então a gente não ficou perdendo tempo lá, tendo que tirar as coisas do carro, né, bastante coisa que a gente estava levando, e aí isso favoreceu para a gente não ficar correndo o risco de ficar perdendo tempo lá parado e tudo mais. E aí o vídeo vai terminar assim que a gente passar pelo controle de fronteira. A gente vai andar mais um pouquinho, vai passar por um pedágio, né? É um pedágio aí onde a gente pagou 100 pesos argentinos, o que dava na época aí aproximadamente R$3 e alguma coisinha. Então a gente pagou ali o pedágio, andou mais um pouquinho e já cruzou oficialmente. E aí a gente encerra esse vídeo por hoje. Depois na próxima aí a gente já vai começar a ter, né, um pouquinho mais de visão, porque a gente vai sair da rota 9 e vai entrar numa rota provincial, onde nessa rota provincial a gente vai seguir rumo a Santa Rosa de Leales, né, e depois subir a rota provincial 307 rumo a La Angostura, a região de Almolar, né, Taf del Valle. Aí sim a gente vai ver a emblemática Cordilheira dos Andes. Então agora a gente está bem próximo, né, da nossa primeira grande realização na viagem, que é visualizar a cordilheira, né? Era uma coisa que a gente já estava há um monte de tempo louco para conhecer, louco para ver, né, avistar, porque você olha essa baixada gigantesca aqui e você fala, não, pô, a cordilheira deve estar longe pra caramba. E ela não aparecia, a gente não sabia se a gente estava olhando para o lado certo, olhando geograficamente no mapa, eu estava, não, a cordilheira está do nosso lado esquerdo, meio que aqui na diagonal do lado esquerdo, e vamos indo que tá indo. A gente só não podia virar para a direita aqui, se a gente virasse para a direita a gente estaria totalmente fora do rumo. Mas aí graças a Deus, logo ali na frente a gente sai, pega no entroncamento à esquerda, anda um pouquinho e aí a gente já consegue avistar a cordilheira, né? E aí a gente já começa a ficar naquela expectativa de como o Jimmy vai reagir para subir a cordilheira, subir aí 3.000 metros, 4.000 metros, né? Chegamos ali a 5.000 metros lá na Bolívia. Então foi o máximo aí que o Jimmy suportou. A gente depois vai falar um pouquinho sobre como o carro reagiu, né, à altitude, né, como é que a gente usou os recursos que o carro tem. A gente estava num terreno bastante cascalhado, então boa parte do tempo a gente andava de reduzida para economizar conjunto. Então a gente teve aí uma experiência bem boa com os carros, né, em condições bem adversas, né, bem fora daquilo que a gente está acostumado aqui no Brasil, né, pelo menos eu estou acostumado, né, a gente anda aqui, chega a 1.600, 1.300 metros de altitude, mas dificilmente passa um pouco disso, né, e aí aqui a gente conseguiu colocar o carrinho, né, literalmente lá nas alturas, né, e foi um espetáculo, o carrinho foi bem e não vou dizer que surpreendeu, porque a gente já sabia da capacidade do carro, né, e o que ele podia fazer com a gente aí. A gente só estava apreensivos com relação à parte mecânica, né, do carro realmente funcionar, não dar nenhum problema, não estourar nenhum rolamento igual em viagens passadas como a gente fez aí, enfim.
Mas se acontecesse alguma coisa, a gente estava preparado, porque a gente tinha quase que outro time junto com a gente, né? Então esse foi mais um vídeo, pessoal. Agora já está chegando aqui perto da fronteira, né, do controle. Vou deixando aqui um grande abraço aí pro pessoal, né? E a gente segue, né, rumo ao Atacama, rumo à Bolívia. Se você não segue a gente aí, né, aproveita, segue a gente aqui no canal, né, acompanha nossas aventuras aí, ativa o sininho. Toda terça, quinta e sábado tem vídeo novo, tá? E vamos lá, que tem bastante chão e agora a viagem vai começar a ficar top. Valeu, pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Hola, buenos. ¿Cómo andan? ¿Todo bom? Me alegro. Señor, ¿frutas en el vehículo vayan llevando? No, nada. Cítricos, limón, lima. Nada, nada, nada. Padre. Certo? Acá. Ok. Cuídense. Graças. Só água, né, que tem. Se quisesse até registrar, poderia. Tienes alguns citros?